Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Isabela, sou uma mulher branca, de cabelos ondulados. Estou usando uma máscara vermelha, um vestido que eu escolhi, a única roupa arrumada que eu trouxe para poder estar aqui com vocês hoje, apresentando essa mesa linda. Eu sou pesquisadora da ENSP e hoje eu vou estar aqui coordenando essa mesa. Temos várias pessoas, eu vou apresentar à medida que elas forem falar, vou apresentar cada pessoa. Eu só queria fazer alguns breves comentários sobre essa mesa antes dela iniciar, tá? Se vocês me permitem. O combinado é que são 15 minutos cada pessoa que vai falar e eles vão, depois disso tem um relógiozinho que fecha o nosso tempo certinho, bonitinho, para garantir. A gente poderia ter feito 20 minutos, mas a gente quer garantir que tenha um bom debate depois, tá? Com vocês todos e todas e todos. Então, aí depois a gente vai abrir para microfones. Quem puder falar depois que venha para frente, fala e a gente faz o debate. Depois fecha no final, todo mundo. Combinado? Tá bom para todo mundo? Gente, olha só, eu queria só dizer que a gente está assim, acho que todos estamos, né, muito emocionados de estar nesse congresso, poder estarmos juntos presencialmente, mesmo que com máscara, no auge de uma onda, né? Quem quiser tirar máscara na hora de falar, eu prefiro não. Temos vários colegas convidando durante o congresso, então, e acho que é até didático para a gente, né? Assim, conviver com a máscara, aprender, né? Vamos voltar a um espírito de uma racionalidade científica no Brasil, não é? Não é isso que a gente almeja? Agora, em inspiração, em homenagem à esperança de novos tempos no Brasil. Estamos emocionados de estarmos juntos também, vivos, de pé, lutando, a saúde coletiva lutando, como Rosana Onoco falou no último congresso de ciência de política pública e gestão de saúde e repetiu aqui na abertura desse congresso, né? Então é muito importante estarmos de pé lutando com essa temática desse nosso congresso, né? Democracia e saúde, no momento em que buscamos uma redemocratização do Brasil. Vamos construir juntos e juntas, a partir das nossas evidências científicas, a partir do uso do conhecimento científico produzido e do conhecimento que não é chamado científico, mas que é tão importante quanto e que a gente vai fazer questão de incluir no conhecimento, desse bojo de conhecimento da sociedade para construir o Brasil que sirva a todos, e que seja melhor a todos e todas. Né? É nesse sentido, inclusive, que essa mesa acontece hoje, pensando, propondo, trazendo os elementos estudados, pesquisados, construídos, né, com todo o apoio da experiência científica de cada pessoa aqui inicialmente pensada para estar nessa mesa, para pensar que SUS que é possível ter, como que a gente vai propor um SUS, garantir um SUS que seja público, com todas as evidências que temos, de que é um sistema público de saúde que vai ser mais eficiente do que o sistema privado, não é? E é sistema privado, falei certo? Falei besteira, né, gente? É o setor privado. É uma soma de fragmentos. E a nossa evidência é que só um sistema público vai ser mais evidente, isso em comparação com países de todo mundo. Então, para a gente ter isso, como que a gente faz para proteger esse SUS? Como que a gente vai avançar, apesar de tudo que a gente está vendo, com todo o avanço imenso, maravilhoso que temos do SUS, sobretudo depois do enfrentamento da Covid, apesar de todo o boicote, apesar de todo o financiamento que já vindo tendo antes ao SUS, e muito mais agora, nesse desgoverno, né, como ontem Deise trouxe aqui para todos nós, muito bem trouxe, aliás, e apesar de tudo isso, o SUS vem crescendo, vem se fortalecendo, só que o setor privado também, cada vez mais também. Né? E hoje a gente tem um setor privado que não só é extremamente forte e poderoso do lado de fora do SUS, mas por dentro do SUS cada vez mais. Então esse é o nosso grande desafio hoje, a gente conseguir propor, pensando numa equipe de transição que está aí, né? Uma equipe de transição não só da saúde, mas de vários setores, pensando que conteúdos que temos para influenciar o projeto que vai entrar e vingar no início do novo governo, né? Eu acho que isso é fundamental para nós propormos, esse é o papel da gente aqui na Brasco. Era só isso que eu queria trazer. Eu vou chamar a primeira pessoa para falar, Arthur. Vou botar meus óculos agora para enxergar como se apresentar. Arthur é pesquisador de saúde coletiva, gente. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, o IESC, do Rio de Janeiro.
Ele é economista, mestre, doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp, professor adjunto do IESC, da UFRJ, e pesquisador do Grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento de Saúde, o GPEDS e IESC-UFRJ. Essa mesa, inclusive, foi pensada, gente, em conjunto por uma pesquisadora desse grupo, né, a professora Lígia Bahia, que não pôde estar aqui hoje conosco, por pessoas que estavam num dos eixos do Congresso, né, que é a Maria Novison, o Dário Pache, são pesquisadores que estão pensando nessas temáticas de defesa do SUS, foi um eixo muito importante nesse Congresso, onde talvez um dos que mais tenha tido trabalhos apresentados. Então, vamos lá, Arthur, a palavra está com você. Você tem 15 minutos, aonde você preferir. Tá bom, por favor. Não, só. Bem? Então, boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria primeiro cumprimentar todo mundo que está aqui do Congresso, agradecer enormemente o convite que me foi feito pela Abrasco, né, e a honra, a responsabilidade de falar para vocês nessa tarde. Cumprimento a nossa coordenadora, a Isabela, a Ana Carolina, a Francis e o professor Jair Nilson, né? Com todos eles eu tenho a honra de fazer essa mesa. Bom, a gente é chamado aqui para discutir SUS e o setor privado, né? Como afirmar o SUS diante de uma coalizão privatizante. E quando a gente pensa coalizões políticas, né, a gente sempre pensa união de forças políticas provisoriamente para um determinado objetivo. E o que nos instiga hoje, quando nós pensamos a coalizão privatizante da saúde, é que o que era para ser provisório se tornou algo permanente no nosso país. No tempo de vida do SUS, mais de 30 anos, né, os interesses atrelados ao setor privado, assistencial, as empresas, as pessoas que são cobertas por esse setor, inclusive, e os negócios como um todo, se tornaram mais fortes e até mais legítimos na nossa sociedade. Acredito que as relações entre o SUS e o setor privado exigem a perspectiva do entendimento do sistema de saúde brasileiro como um todo, na sua totalidade, né? Nas suas relações complexas entre provedores de saúde, compradores de serviços, né, subsídios, transferências de recursos, essa combinação público-privada que é muito difícil de ser entendida, mas que é decisiva para caracterizar o nosso sistema e para que nós entendamos os seus dilemas atuais. A disputa que está colocada hoje, mais do que nunca, é a disputa entre o SUS universal e o SUS possível, né? Essa concepção que reduz as aspirações do que nós construímos desde a reforma sanitária, inscrevemos na Constituição e pelo qual nós temos batalhado, lutado tanto para construir, né? Afirmar o SUS nesse contexto, acredito, é colocar em xeque a privatização desse sistema de saúde brasileiro, que se expressa nas desigualdades entre despesas público-privadas, entre a capacidade de consumo de bens e serviços da população entre as diferentes classes sociais, as regiões do país, concentração de recursos assistenciais na mão de alguns poucos grandes provedores privados, a capacidade de definir modelos assistenciais e orientar, inclusive, as aspirações do que a população entende como uma assistência à saúde de qualidade. Nós precisamos enfrentar esse dilema da privatização do sistema para que nós consigamos afirmar o SUS na sua plenitude do projeto, um sistema universal. Para entender isso, eu queria discutir alguns aspectos, né? Eu sou economista, os economistas têm um risco, né? Que é o do economicismo, explicar tudo pela economia. Mas eu estou aqui, e os meus alunos da graduação da saúde coletiva não me deixam mentir, que eu faço um esforço enorme para não cair nesse risco. Mas, infelizmente, a gente precisa começar onde as desigualdades são mais aparentes, pelo menos do ponto de vista que eu trago aqui, que é a desigualdade entre gastos públicos e privados no Brasil. O Brasil é um país em que, em termos de percentual do seu PIB, se gasta 9,6% com bens e serviços de saúde. É um valor expressivo, maior que muitos países ricos. No entanto, predomina o gasto privado, né? O gasto público, ele, nos últimos 20 anos, desde 2000, nunca passou 45%. O último dado do IBGE aponta que é 40% do nosso gasto e o restante é privado, né?
O incrível é que mesmo em anos de crescimento econômico, ampliação dos gastos públicos, os gastos privados se mantiveram crescendo e essas proporções ficaram praticamente inalteradas, né? Essa estabilidade do predomínio privado, ele é característico do país. Mesmo países que são nossos vizinhos, como Argentina, Uruguai, Chile, têm proporção maior de gasto público que nós, sem ter sistemas universais de saúde. Nesses últimos 20 anos, né, nós não conseguimos mudar essa estrutura. Os gastos privados se tornaram preponderantes, eles acontecem por dois tipos principalmente, né, os com planos de seguro de saúde privados, que todos nós conhecemos, e os gastos por desembolso, quando as pessoas tiram a sua própria renda, né, para poder comprar bens e serviços. O setor de planos de saúde, por exemplo, de 2000 até 2022, ele cresceu sua cobertura de 18% para 25% da população, atravessou crises econômicas e se mantém forte, como nunca, infelizmente para nós que somos da saúde pública, né? Os dados, por exemplo, da POF mostram que é muito mais do que 25%, em 2019 seria 28,5% da população ter algum tipo de cobertura de plano ou seguro privado, né? Isso mostra uma força desse setor como um negócio, mas também lhe dá legitimidade por ser o meio pelo qual uma parcela apreciável da nossa população obtém assistência à saúde, né? Esse plano de saúde, eles são acessados com benefícios empregatícios ou através das rendas das pessoas com um esforço enorme para pagá-los, né? E é um fator fundamental de desigualdade no acesso à saúde no Brasil. Os gastos com desembolso também, né? Na medida em que eles são gastos que são traduções da capacidade de gasto, né? De renda das pessoas. Quanto maior a sua renda, maior a sua capacidade de gasto, né? Cerca de 45% do gasto privado é desembolso, e dentro deles vem crescendo o peso de serviços, mas os medicamentos ainda são um dos maiores gastos, né, se a gente tira os planos de saúde, e eles pesam muito no bolso daqueles que são os mais pobres, né, reforçando as desigualdades sociais e de saúde no nosso país. Essas despesas, todas elas, se por um lado significam acesso para algumas pessoas, significam grandes negócios para outras, grandes empresas que vêm se estruturando, provedores de serviços, né, empresas de plano de saúde, farmácias e drogarias que estão articuladas com essa desigualdade social em saúde. Do ponto de vista do gasto público, também não precisamos dizer muita coisa. O nosso gasto desde 2015, com a crise econômica, com as restrições derivadas de uma política ultra neoliberal, né, tem contribuído para conter os gastos públicos, sobretudo os gastos federais, né, com a emenda constitucional 95, né? E nós desaceleramos a ampliação do gasto público que nós tínhamos nos anos anteriores, por mais que fosse desigual, como a gente falou, né? E hoje em dia o gasto per capita brasileiro, né, com o SUS, ele não chega à metade do gasto per capita do setor de planos de saúde com seus clientes, para a gente ter uma ideia da desigualdade que existe nesse setor. É verdade que desde 2015 o contexto político foi enormemente desfavorável, com uma crise econômica junto com a crise política, né, que culminou com o impeachment, né, que foi um golpe, né, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, e que se sobrepôs essa estrutura limitante do gasto público e do SUS, né? Então, a regra de gastos que nós tínhamos antes não conseguiu mudar essa estrutura. O ajuste neoliberal, que já existia desde os anos FHC, se tornou ainda mais profundo nas últimas políticas, né? E nós não conseguimos resolver problemas de cooperação entre entes federados, né? A dificuldade de cooperar governo federal, estados e municípios para prover os serviços necessários do SUS são enormes, né? E todo mundo que trabalha nos serviços assistenciais, nas prefeituras, estados, sabe a dificuldade que temos tendo para poder mantê-los funcionando da melhor maneira possível, né? Outro fato importante é que o financiamento da saúde pública é feito da pior maneira possível, com tributos indiretos que recaem sobre o consumo e a produção, né? E a fonte original da maior parte desses tributos está concentrada no governo federal, enquanto que a maior parte das responsabilidades foi descentralizada, sem um repasse equivalente de recursos. Quer dizer, as desigualdades também se encontram dentro daquilo que deveria ser um marco, né? A cooperação entre entes federados. E dentro do setor público tem crescido enormemente interesses econômicos que estão expressos em fornecedores, provedores, né? Gestores, como organizações sociais de saúde, que têm
colonizado enormemente, né, a gestão dos serviços públicos e uma própria, digamos assim, mudança dos paradigmas das nossas políticas. Eu queria defender, né, nessa fala que a nossa grande dificuldade é que no Brasil existe uma articulação estratégica entre desigualdades sociais e a lógica de negócios na saúde, né? Por um lado, a gente vê um predomínio no setor privado que se alimenta da segmentação, da desigualdade, da capacidade de uma parcela da população conseguir financiamento para esse setor, e por outro, reforça, né, a existência desse setor privado de planos de saúde que se articula, por sua vez, estrategicamente com grandes provedores de serviços, provedores de bens e serviços de saúde, cuja escala de negócios tem se tornado cada vez maior, né? E quando a gente fala cada vez maior, a gente tem que chamar, digamos assim, os aspectos da dominância financeira, que são características do capitalismo contemporâneo e que se expressam também no setor saúde brasileiro. A desigualdade se contrapõe à universalidade, né? E a gente está falando aqui, sobretudo, dos serviços assistenciais, sem falar nas desigualdades de saúde da população, que são ainda mais profundos, né? Prevalecem, assim, interesses de camadas relativamente privilegiadas na nossa sociedade. É preciso que a gente diga isso. Ao haver tamanha desigualdade, uma parcela que tem acesso a determinados serviços privados, né, consegue ter acesso que uma parte da nossa população não consegue muitas vezes no SUS. Isso é muito grave. Nós precisamos colocar isso no debate público. Isso é muito grave e é ser contrário às aspirações que foram expressas na construção do SUS. Essas desigualdades também determinam a concentração de recursos assistenciais e desigualdades estruturais, né? Eu recomendo até artigo de uma colega que liderou, a Daniele Costa, que publicou agora no Caderno de Saúde Pública, sobre crise econômica e disparidades de gasto público e privado, para ilustrar essas desigualdades. A lógica dos negócios, por sua vez, também se contrapõe ao fortalecimento do Estado como um centro de decisões sanitárias, que possa orientar, que possa comunicar, que possa promover políticas de saúde consistentes, fortes, né? O setor privado domina a tônica do que deve ser modelos assistenciais, as aspirações do que são uma assistência de qualidade e estão presentes na agenda política, no debate público brasileiro. Estão disputando o que deve ser, sob a ótica deles, né? Para exemplificar esse setor, suas 10 maiores empresas, eu levantei esses dados, em 2021, tiveram um gasto de despesa assistencial, as 10 maiores empresas de plano de saúde do Brasil, equivalente ao gasto de todos os estados, somente o nível estadual, né, sem contar os municípios. Mas isso é muita coisa para 10 empresas, aquelas de plano de saúde que a gente conhece, tá? Isso para demonstrar a expressão da financiarização. O meu grupo de pesquisa, o GP10, né, liderou uma pesquisa que conseguiu com vários centros, várias universidades, a França está junto desse esforço, publicar um temático agora no Caderno de Saúde Pública sobre saúde e financiarização, cuja leitura eu recomendo, que é uma socialização dessas nossas investigações. Movimentos recentes, né, nesse sentido de ampliar esse setor têm sido frequentes. A precarização do SUS permite um aumento marginal dos mercados dessa saúde privada, que tenta de toda maneira flexibilizar a regra do plano de saúde, né? Teve uma disputa enorme sobre o rol taxativo contra o rol exemplificativo, e a gente viu o desfecho. Setores atrelados, né, à assistência privada conseguiram em pouquíssimo tempo aprovar uma lei no Congresso que foi sancionada pela presidência, né, para garantir que fosse um rol exemplificativo. E mesmo assim as empresas ainda estão disputando, né, tentando disputar a interpretação desses negócios. Os novos negócios na área da saúde, né, clínicas populares, telemedicina, cirurgias a preços fechados, empresas de vacinas privadas, o Brasil com uma referência na vacinação como um programa de saúde pública, hoje vê crescer um subsetor de serviços de vacinação privada. Impressionante isso. Eles responderam por 12% da vacinação de influenza no ano de 2021, para a gente ter uma ideia. Perspectivas, né, para a gente ir concluindo. A legitimidade que nós conquistamos para o SUS durante a pandemia é um trunfo nosso. Nós não podemos deixar que isso vire uma vitória que escape pelas nossas mãos. É verdade que não esteve em pauta a universalidade, mas também nós mostramos que o Brasil é um exemplo mundial ao montar um sistema de saúde que ampara a sua população
e que faz o máximo com poucos recursos para prover uma assistência integral, de qualidade, humanizada. O debate sobre saúde nas eleições ele foi muito precário, muito mínimo, infelizmente para todos nós, né? Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Propostas pontuais e pouquíssimos compromissos públicos foram assumidos. Então nós entramos nessa troca, nessa transição de governo, que aliás é importante que nós digamos, fomos vitoriosos nesse processo, ainda desfavoráveis dentro desse contexto de coalização privatizante, né? A política de saúde que vem pela frente, ela vai ser disputada, embora a característica do próprio governo, por ser um governo de frente, não autoriza um grande otimismo. Precisaremos batalhar muito para ter propostas diferentes e que possam fazer jus ao que é o SUS, a proposta do SUS universal. Dentre as ações concretas, restabelecer a autoridade sanitária do Ministério da Saúde e do Estado brasileiro como capaz de promover políticas, né? Nós precisamos de movimentos cidadãos, de usuários, de trabalhadores. Nós precisamos utilizar o SUS, vivenciar o SUS, sentir suas dificuldades e batalhar por ele. O financiamento, é preciso revogar o teto, é um começo. Nós temos a proposta da Abres para iniciar também eu preciso concluir, para iniciar essa transição para o aumento do financiamento, mas nós precisamos fazer redistribuição. Não basta ampliar recursos para a saúde pública, nós precisamos reduzir o setor privado. Não há compatibilidade entre setor público e setor privado da maneira como está hoje. Para ter um SUS universal, é preciso conter, é preciso fazer o SUS um comprador único, é preciso fazer um SUS que estatize os serviços, qualquer uma dessas saídas para que o SUS possa ser universal. Sem isso não há alternativa, sem isso a gente vai sucumbir a uma proposta do SUS possível, a promessas e a um sonho que nós tivemos. Mas eu acredito que nesse momento da virada nós possamos aspirar planos maiores, aspirar esse sonho do SUS e de certa forma é por isso que nós estamos aqui, para fazer essa reflexão. Agradeço o abraço, obrigado pela atenção, boa tarde. Obrigada, Arthur, muito boa fala. Eu vou passar para todos, depois eu comento no final. Vou convidar agora a nossa colega Francis. Francis Sodré é professora do Departamento de Serviço Social da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela tem uma longa trajetória de pesquisa sobre terceirização e o terceiro setor da saúde. E, além disso, Francis também é membro da Comissão de Política Pública e Saúde da Abrasco. Então, Francis, está com você a palavra, por favor. Boa tarde, gente. Também, assim como todos, né, desde ontem a gente está num clima assim, de muita alegria, né, por poder de novo nos encontrar assim, presencialmente, afetivamente, né, nesse congresso, um congresso tão esperado por todos nós, do campo da saúde coletiva. E estamos num clima, né, de celebrar, né, esse nosso reencontro, essa nossa aproximação por meio desse congresso, né? E com essa agenda, uma agenda tão difícil, né? Uma agenda tão dura, que é falar sobre o tema da relação do SUS com o setor privado, uma agenda que está presente, né? Desde a certidão de nascimento do SUS, uma presença constante, linear, uma presença firme e com possibilidades, né, de intervenção muito fortes, né, do setor privado no Sistema Único de Saúde. Mais especificamente, o Arthur trouxe algumas elaborações, alguns raciocínios sobre grandes grupos, né, empresariais no campo da saúde, e eu queria falar especificamente sobre um grupo que talvez não tenha tanta expressividade, né, do ponto de vista da acumulação de capital que produz, que é o grupo do terceiro setor. Isso hoje nos afeta e está presente em todos os âmbitos, né, do Sistema Único de Saúde e presente em todos os serviços, começando, né, um fenômeno
de terceirização da saúde e fortalecendo esse fenômeno de terceirização da saúde através das instituições do terceiro setor, que num primeiro momento traz um debate sobre a terceirização, se a terceirização se conceitua como uma forma, né, de privatização do sistema, e por outro lado carrega uma discussão que é a discussão fundamental de qualquer leitura a partir da economia política, que é o trabalho em saúde. Uma carga que essas terceirizações trazem ao Sistema Único de Saúde, ela é sentida, ela é vivenciada por cada trabalhador da saúde, nos serviços, na gestão do nosso sistema de saúde brasileiro e também mundial, através das suas formas de privatização por dentro, né, do sistema de saúde. Como a gente costuma dizer, acontece por dentro do Estado, por dentro do corpo do Estado e hoje então se faz presente em todos os setores e especificamente na saúde atravessa os 3 âmbitos, né, federal, estadual e municipal. O setor privado ele foi mudando, né, ao longo desses anos, mas com alguns atores que se tornaram fixos, né, com a sua forma de acumulação de capital, de dominância dentro de um determinado nicho de mercado, e nesse caso a saúde, e também a sua forma de acumulação, chegando a uma relação muito mais especulativa do capital atualmente. E por outro lado, a gente resguarda algumas características, né, nesse terceiro setor, que são características ainda associadas a organizações que são do campo das OCIPs, das OS, os serviços sociais autônomos, as ONGs, presentes como prestadores de serviços, né, ao sistema. E por que falar, né, sobre o terceiro setor? Primeiro porque é um setor que hoje está presente em todos os âmbitos do SUS. A gente pode dizer que é uma forma, né, de terceirização que esses prestadores de serviço se inseriram por dentro dos poros do Sistema Único de Saúde, entrando naquilo que o SUS teve domínio uma vida inteira, desde a sua construção na reforma sanitária até os dias atuais, que é o campo da gestão do sistema de saúde pública. Os grupos do terceiro setor são grupos considerados pequenos dentro de outros grupos, como a indústria farmacêutica, os grandes hospitais privados, os planos, as seguradoras, mas é um grupo que se faz presente de forma linear, dentro de um determinado momento, né, em que nasceram, trazendo uma característica de crescimento regular nos primeiros anos de nascimento do terceiro setor no SUS, e depois cresceram de forma exponencial nos anos 2000, chegando a uma quantidade incontável hoje, por exemplo, de organizações sociais que fazem a gestão dos serviços de saúde do SUS. Né? Hoje esse número é um número incontável, uma quantidade de organizações sociais que se multiplicam, que nascem e também morrem na mesma velocidade do seu crescimento. As OS, então, conseguiram, né, inserir uma agenda privatizante por dentro do SUS, presente, linear, resistente e silenciosa. Trouxeram para dentro do Sistema Único de Saúde as terceirizações, as quarteirizações, as subcontratações e o reforço mais esperado, que era dos prestadores de serviço em forma de pessoas jurídicas, a chamada pejotização. A reforma trabalhista, então, na saúde, ela aconteceu de forma mais vertical através do reforço das organizações sociais de saúde. O trabalhador da saúde sabe de perto o que é conviver com essa reforma trabalhista. Já no Sistema Único de Saúde, mesmo que ainda juridicamente não esteja
tão sedimentado como em outros países e outras experiências internacionais. Já vivenciam uma alta rotatividade de contratos que muitas vezes duram menos de um ano, exatamente para que não seja usado de nenhum direito trabalhista, né? Muitas organizações sociais fazem contratos programados de trabalhadores que ficam durante 8, 10 meses, já com a certeza da demissão antes de um ano, para não precisar lançar mão de direitos como férias, 13º, etc. E na pesquisa que conduzimos desde 2013, uma coisa que nós acompanhamos é um certo acordo entre organizações sociais que contratam os seus trabalhadores e, nesses contratos, esperam que os seus contratos durem menos de um ano e entram em acordo com outras organizações sociais para que contratem esses trabalhadores demitidos de uma organização social vizinha que toma conta do mesmo território, de tal forma que crie uma ideia de que essa é a estabilidade que o trabalhador da saúde pode viver sendo um trabalhador do SUS contratado por uma organização social. Muitas delas vivenciam, né, a prática de um discurso gerencialista como a solução para o Sistema Único de Saúde, trazendo e mantendo a ideia de que aquilo que é privado é o que vai ensinar ao SUS a gestar, a gerir o sistema e os serviços. E esse discurso gerencialista traz aquilo que de pior afeta esses trabalhadores, que são as relações que desvinculam os trabalhadores da relação de pertencimento com o Sistema Único de Saúde. Essa relação, então, que se torna uma relação volátil, passageira, desvinculada, sem o sentimento de pertencimento, é então a relação tão sonhada pelos grupos privatizantes da saúde, implantados através de um setor denominado por terceiro setor, através dessas organizações sociais. Esses grupos recebem financiamento tanto dos governos estaduais, municipais e até federais, e consistem em iniciativas que todos nós sabemos que se tratam de grupos empresariais grandiosos, normalmente grupos hospitalares privados, ou mesmo grupos de hospitais filantrópicos, que já são grandiosos no mercado e, por serem grandiosos, abrem dupla, tripla titularidade, uma titularidade como instituto, uma titularidade como organização social, e então se tornam empresas alimentadas pelo capital público através de todas essas titularidades. Quando privadas, através de subsídios fiscais, quando filantrópicos ou mesmo organizações sociais, a partir da titularidade de filantrópicos, né, trabalham com o título de organizações sem fins lucrativos e sobrevivem dentro do mercado, um mercado extremamente concorrencial, assim como os grandes grupos privados do mercado da saúde. As OSs que sobrevivem são aquelas OSs que são ligadas e foram nascidas, né, através desses grandes grupos empresariais. E essa lei concorrencial, uma lei que obedece, né, uma concorrência de mercado entre o próprio terceiro setor, é uma lei que faz com que as pequenas OSs desapareçam, as pequenas OSs possam ser fundidas com grandes OSs, e as grandes OSs fazem a dominância, muitas vezes, de um grande território que acaba ficando com a gestão dos serviços de saúde de um grande território e, por isso, ficam também com a gestão dos maiores serviços de saúde, os que mais recebem repasses do Estado e, portanto, se consolidam como organizações sociais grandiosas
e permanecem no mercado. Ou seja, uma lei concorrencial, como qualquer iniciativa privada, entretanto, que acontece com a titularidade de organizações sem fins lucrativos. Esse fenômeno é um fenômeno que ocorre no Brasil, mas também é um fenômeno que ocorre em outros países. Entretanto, organizações sociais de saúde, principalmente nos países de língua inglesa, se chamam empresas sociais. Tem o mesmo formato jurídico, o mesmo aparato jurídico, entretanto se chamam empresas sociais nos países de língua inglesa, o que se torna até uma nomenclatura muito mais honesta perto do que e da forma como elas funcionam. Na história das organizações sociais no Brasil, tivemos inúmeros escândalos de corrupção, com exceção a esse último governo, onde esses escândalos foram mais silenciados e o momento da pandemia assentou, normalizou, estabilizou a gestão das organizações sociais, principalmente sobre os grandes hospitais que foram referência para o recebimento, né, dos casos de Covid graves, principalmente. Assim como toda instituição mercadológica, receberam pagamentos antecipados por leitos e muitas cresceram seu patrimônio, exatamente porque, para o mercado de serviços privados, a tragédia sanitária é uma oportunidade, uma janela de mercado. O que a gente tem como uma principal lição aprendida no momento do grande pico pandêmico, onde essas organizações sociais cresceram e cresceram seus capitais vertiginosamente, é que organização social não faz o planejamento do sistema de saúde. Estão aí os infinitos contratos e contratos aditivos que vão aditivando uma quantidade imensa de recursos públicos recebidos diretamente e muitas vezes sem nenhum questionamento, e mostram que a sobrevivência do planejamento feito por essas organizações sociais se dá exatamente porque sequenciam uma quantidade infinita de aditivos de contrato, o que mostra que planejamento não é algo que essas organizações sociais estão ensinando ao SUS. Então, por isso, a nossa necessidade, nesse momento de retomada, um momento de conviver novamente com uma possível abertura democrática, o nosso momento é de reafirmação desse SUS que planeja, desse SUS que tem a sua história, a sua trajetória voltada ao planejamento, e o SUS que tem o controle, a aproximação e a gestão dos seus serviços de saúde, não somente pela redução de custos e enxugamento de gastos, mas a partir das necessidades dos nossos usuários, um SUS que toma à frente a gestão dos seus serviços e a gestão do sistema. Obrigada. Obrigada, Francis. A fala de Francis de Arthur nos rememora a revista Forbes do ano passado, de 2021, dos novos bilionários da saúde. Eles são pessoas, famílias, pessoas de famílias, as listas das pessoas, os sobrenomes, você vai vendo só com as famílias trecentenárias, assim, aquele sobrenome imenso, que é mãe, irmã, tio, tia, prima, tudo. As mesmas famílias que são donos de hospitais privados, donos de laboratórios privados, de farmácias, de operadoras de planos privados de saúde. E a fala de vocês dois fez um mapeamento importante desse mercado, apresentando, inclusive, proposições de onde vamos ter que enfrentar para conseguir fazer uma mudança. Obrigada aos dois. Eu vou chamar aqui a Ana Carolina Navarrete. A Ana, ela é uma pesquisadora do tema também. Ela atualmente está trabalhando no IDEC, é coordenadora do Programa de Saúde do IDEC. E ela também é advogada, cientista social também. Ela está conselheira nacional de saúde. Já faz alguns anos ela está coordenando a Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar. Quem estuda as relações público-privadas fica com a sensação de que essa Câmara
do Conselho Nacional de Saúde, é uma Câmara que trata exclusivamente do setor privado. Eu recomendo que assistam às reuniões, eu tive a honra de participar por 1 ou 2 anos, uma importante liderança aí de Ana, em que é uma Câmara que pensa o tempo inteiro como defender o SUS do que o setor privado faz o tempo inteiro, que também Francis e Arthur trouxeram aqui. Então, Ana, por favor, está com você a palavra. O pessoal está pedindo para falar com sem fio, que isso. Bom, boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Boa tarde a todas, todos, todes. Isabela, queria agradecer muito o convite para participar dessa mesa. Vou pedir licença para falar sem máscara. Fica um pouquinho mais fácil de respirar e falar. Obrigada, acima de tudo, por não me colocar para falar depois do Paim. É uma honra muito grande compor essa mesa, mas... E obrigada pela essa apresentação generosa. Eu estou falando de um lugar bem específico, né, sociedade civil. Estou falando de uma organização que, como a Abrasco, é uma associação que foi fundada para levantar a bandeira, né, para carregar a causa, para fazer avançar pautas, né, e pautas que tratem essencialmente dessa radicalidade que é o combate à desigualdade e acesso a serviços, bens, produtos que a sociedade produz e, portanto, a sociedade deve usufruir coletivamente. Eu preparei uma apresentação aqui e... Será que vai? Vai. Bom, a gente trabalha nessa perspectiva de luta por relações justas de consumo. Isso envolve saúde planetária, né? Isso envolve equilíbrio entre capital-trabalho e equilíbrio entre capital-consumo. Como relações de consumo, na UIDEC, a gente trabalha em algumas atividades temáticas bem distintas, porque a gente relação de consumo é super abrangente, né? E aí é importante chamar a atenção, porque toda vez que eu estou num evento da galera da saúde coletiva, eu preciso explicar, né? Que não é porque a gente é de uma associação de defesa do consumidor que a gente defende que alguns modelos de serviço ou de acesso precisam se dar por meio de relações de consumo. Pelo contrário, né? A gente acredita dentro do IDEC que a forma mais sustentável e equânime de acessar saúde e de distribuir saúde é por meio de sistemas de acesso universal. É o SUS. E aqui trago 2 exemplos de conteúdos que a gente produz nessa linha, né? Um é um paper que saiu esse ano, agora, sobre qual foi a contribuição inestimável que Fiocruz e Butantan tiveram para a gente conseguir produzir e distribuir vacina ainda em 2021 e por que que laboratório público faz tanta diferença, né? E outro é um guia que a gente usa e distribui para que todo mundo possa saber quais são seus direitos dentro do Sistema Único de Saúde e acessar esses serviços. E aí, da onde que eu estou falando? Eu estou falando, não estou falando da academia, e por isso acho que essa mesa é extremamente importante, porque ela tem juventude, acadêmico, o que a gente tem de mais tradicional no campo da reforma sanitária. Da onde eu estou falando é de um lugar de sociedade civil que é um lugar de trincheira, é de uma organização que defende direito de usuário frente a empresas de planos de saúde, frente a empresas privadas. Então, todo esse cenário que o Arthur trouxe, que a Francis descreveu, esse é o nosso cotidiano. A gente faz esse enfrentamento com Abrange, com Fé na Saúde, com empresariado organizado em espaços de poder. E da onde a gente fala, o que é que a gente vê, né? Da onde está pisando esses nossos pés? Primeiro, é de que a gente convive com esse sistema misto, né? Em que o sistema de saúde de acesso universal, custeado por meio de impostos, ele convive com o mercado privado de serviços.
E a gente tem uma rede pública que é sobreposta à rede privada. E isso gera diversas questões, porque é isso, a gente tem o privado prestando em nome do SUS, né, por dentro do SUS, como a Francis Sodré colocou, né? E essas sobreposições geram uma situação que essa relação público-privada é de vaso comunicante, você não consegue alterar ou afetar um setor sem isso necessariamente impactar no outro. E aí eu sei que nem todo mundo é familiarizado com esse mercado, né? Mas ele surge há pelo menos 7 décadas atrás com as montadoras automobilísticas, e estou falando não do mercado privado de saúde, mas do mercado de planos de saúde, que é uma forma de você acessar a saúde privada por meio de esquema de pagamento securitário mutualista, né? Esse mercado ele surge tradicionalmente nessas montadoras automobilísticas, e isso ainda se reflete na realidade, na nossa realidade em relação a esse mercado, porque esses são os contratos mais prevalentes, são os mais predominantes, e até hoje a gente tem uma ambivalência das organizações de trabalhadores e trabalhadoras, né, sobre se ele deveria ou não existir, porque ainda usufruem desse privilégio, né? É importante lembrar que quem fazia a regulação nesse mercado era a SUSEP, que era a Superintendência de Seguros. Deu muito errado, era uns serviços muito fragmentados, e aqui essa foto aqui é dos movimentos de HIV/AIDS. A gente é tributário dos movimentos de HIV/AIDS para muita coisa, política de acesso a medicamentos é uma delas. A outra é a regulação desse mercado. Ajudou extremamente, mobilizou extremamente para que se colocasse alguma regulação de fundo sanitário para o mercado de plano de saúde. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse mercado tem 70 anos, enquanto o SUS tem 30. E quando a agência reguladora específica, que vai fazer a regulação de fundo sanitário, né, surge nos anos 2000, ela surge quando esse mercado já está com práticas consolidadas há décadas. E acontece uma situação muito diferente do que aconteceu com outras agências reguladoras, né? Quando a gente teve, por exemplo, a privatização dos serviços de telefonia, o Estado criou uma agência reguladora e ele sabia prestar o serviço, ele tinha inteligência sobre aquele serviço. Então, quando houve os processos de privatização, a agência contava com essa inteligência, ela sabia, ela tinha o nome para aquele serviço, saber como fazer. E isso não aconteceu para o mercado privado de planos de saúde. Quando a ANS é criada nos anos 2000, o mercado já tinha nome, já tinha prática consolidada. E a gente teve, né, algumas gestões sanitaristas nessa agência. Mas a forma como ela é criada, a estrutura, a conjuntura em que ela é criada, coloca ela num processo de ambivalência muito grande. E esse processo de ambivalência acontece até hoje, porque a própria agência também não consegue dizer qual é o papel desse mercado e para onde ele tem que ir. E como está sendo viver nessa trincheira, né, entre público e privado? Está sendo testemunhar uma coisa muito feia. Está sendo viver esses anos de pandemia e constatar, como o Arthur colocou, que o mercado sai da pandemia muito bem, extremamente fortalecido, concentrado, com fusões e aquisições. Sai com um número de usuários maior, porque a pressão, o medo de você ficar sem leito é uma pressão muito grande para você contratar esse serviço. Não é porque esse serviço é melhor, é só porque as pessoas fazem conta mesmo. No mercado privado eu tenho 60% dos recursos, 60% dos leitos, 60% da força de trabalho e atende 1/4 da população. A fila é muito menor. Então esse mercado sai da pandemia muito fortalecido. Esse mercado sai da pandemia com redes, inclusive entrada, muito fortalecida nos governos, né? E ao mesmo tempo a gente vê o SUS sair da pandemia desestruturado, desorganizado, enfraquecido.
Isso aqui é um dado da agência reguladora, da ANS, de planos de saúde, mostrar, assim, esse é um mercado que mobiliza uma quantidade de recursos enorme, é maior que a pasta federal de saúde, para terem um número melhor do que 60-40, né? Só em 2021, esse mercado mobilizou 239 bi. A pasta de saúde foi 161 bi. Então, sai fortalecido, sai com muito dinheiro. Esse sistema misto em que a gente tem a convivência do mercado privado com o sistema público tem gerado não só uma série de produções acadêmicas, né, evidenciando essas iniquidades, mas tem gerado também posições políticas de algumas organizações. Então a gente também não passa sem dizer o que está acontecendo. E aí trago aqui duas contribuições que não são acadêmicas, mas que são curtas e passam um recado. Uma é do IEPS, falando isso, né? É uma organização que não tem grandes compromissos com pautas radicais de esquerda, pelo contrário, mas que vai falar, não dá para você fazer alteração regulatória no mercado privado sem levar em consideração o que vai acontecer no SUS. E o SUS não pode funcionar como resseguro. E uma segunda contribuição é do Conselho Nacional de Saúde, que tem feito, na medida do possível, essa discussão. Não dá para falar de saúde privada sem o impacto que isso vai ter no SUS. E aí, já me encaminhando um pouco para o final, acho que se eu queria encerrar com uma mensagem, talvez duas nessa apresentação, é de que a gente tem, o campo da saúde coletiva tem feito grandes contribuições para o desenvolvimento dos serviços no âmbito do SUS, mas a gente ainda tem muita margem para olhar, analisar, pesquisar, refletir, elaborar sobre o mercado privado de serviços. E não é que a gente não faça isso, a gente faz. Esse é um grande trabalho desenvolvido por Lígia, Mário, Sestelo, tem um pessoal aqui. Mas não dá para ser só essa galera. Tem que ter mais gente pensando e falando sobre isso. E aqui eu vou trazer um exemplo que não é limitante, mas que pode ser um norteador, né? Tem um conceito muito feliz da saúde coletiva, que é o do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que assim, no caso da indústria farmacêutica, ele trouxe esse mérito de pelo menos dizer, olha, o papel do privado é este aqui, você tem que perseguir esta finalidade, você tem que produzir para atender o SUS, né? E a gente não tem um conceito como esse aplicado para a indústria de serviços de saúde privados, de dizer claramente qual que é o papel que esse mercado tem que desempenhar, nem que seja para dizer papel nenhum. Então a gente vai pensar em políticas para que isso se torne realidade, né? Mas a gente precisa dizer. E aí, nesse caso, o que a gente fez, né, dizer qual que seria o papel da indústria, aceitar a existência do privado, né, não significou comprometer o SUS de maneira alguma ou escolher o setor privado. Pelo contrário, delimitou e colocou esse setor inteiro como um objeto de estudo, como um campo para ser debatido e disputado. E a verdade é que, assim, em termos de política regulatória, a gente tem lutado bravamente, mas a gente tem feito pouco em termos de propor qual é o papel desse mercado. A gente reage muito. Tem o PL 7419, que é uma tentativa de você desregulamentar esse mercado, a gente voltar ao que ele era nos anos 90. Tem o caso Prevent Senior, que ilustra muito. O caso Prevent Senior, gente, é assim, estudos de caso, por favor, sabe? Porque ele foi um caso de, assim, eu sou do direito, tem uma expressão que chama conflito negativo de competência, é quando ninguém assume a responsabilidade sobre uma determinada questão. Porque a Anvisa falou, eu só regulo até aqui, eu não vou para a qualidade. A ANS falou, eu só regulo até aqui, mecanismo financeiro, equilíbrio econômico financeiro.
O CFM eu só regulo até aqui. Nenhuma instituição disponível assumiu ou foi responsabilizada efetivamente pelo horror que foi o caso Prevent Senior, em termos de prestação de serviço de baixíssima qualidade. Obrigada. E aí, o que falta, né? O que falta é dizer qual que é o lugar que esse mercado tem que desempenhar. E lembrar que, assim, se a agência é ambivalente sobre qual deve ser o papel desse mercado, se movimentos de trabalhadores e trabalhadoras também é ambivalente sobre qual é o papel desse mercado, né? A gente também tem ambivalência desse novo governo sobre esses interesses, e isso a gente precisa enfrentar também. Essa é uma das mensagens que eu queria, e desculpa, eu já esgotei meu tempo. A última mensagem é que, para além dessa complexidade, a gente tem uma camada a mais de interpretação desses fenômenos, de olhar para o que está acontecendo, que é da saúde digital. E por que tem 3 mesas rolando no Abrascão sobre isso, lotadas? Por que isso é tão importante? A gente tem que olhar para isso mesmo. Porque esse mercado privado, ele está investindo pesado em digitalização dos serviços e dos produtos. E isso vem com um fenômeno maior, que é de dataficação, que é você transformar toda a prestação, todo o produto em algo que capta informação sobre alguém. E digitalização também está nesse vórtice. Então, isso vai trazer um caldo e uma discussão tão complexa como Open Health, que é compartilhamento de informação do usuário entre planos de saúde, entre prestadores, com todos os riscos que isso pode envolver. A gente sempre tem a dúvida, né, do CPF na farmácia. Eu vou comprar um remédio, vou dar meu CPF ou não, para que vai ser usado? E mais do que isso, esse é um mercado de preços extremamente opaco, né? A mensagem que eu queria deixar aqui é, para toda essa questão complexa da gente não ser sincero com a gente sobre qual deve ser o papel do mercado privado de saúde, a gente tem a densificação dessa discussão com saúde digital, que está vindo com muita força e não pode ser esquecida. E encerrando, me desculpa, esgotei meu tempo mesmo, mas a gente queria propor, e aí não é uma proposta acadêmica, é uma proposta da sociedade civil mesmo, que a gente precisa olhar para o mercado privado, que a gente precisa ter propostas para esse mercado, propostas da saúde coletiva, propostas do SUS para esse mercado, que ele tem que estar nos instrumentos de governança do SUS. Para quem está aí fazendo mapeamento para o revogaço, CONSUL, Conselho da Saúde Suplementar, toda a produção normativa desse conselho durante esse governo precisa ser olhada, né? Que em tese dá diretrizes para o mercado e teve trabalho bem aquecido durante esse governo. E aí encerro com: a gente precisa nomear para que a coisa exista. A gente não consegue agir sobre aquilo que não existe. E no vazio, o empresariado está ali, está se definindo, está se nomeando, criando as suas próprias narrativas. É isso. Obrigada. Ana, obrigada. Eu queria chamar agora o professor Jairnilson Paim. Eu queria falar um monte de coisa, estava com vontade de falar, né? O microfone é uma desgraça, a gente quer comentar, quer dialogar. Mas o tempo é de Jairnilson, por favor, professor. Jairnilson é professor emérito da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Saúde Coletiva. E está lançando um livro agora, que ele atualizou aquele livro maravilhoso dele, está lançando nesse Congresso Abrascão. Por favor, participem também do lançamento. Jairnilson está com você. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse auditório imenso, também aquelas que estão acompanhando em casa pela TV Abrasco. Eu vou seguindo as orientações do nosso congresso, tentar me descrever. Eu tenho um
torno de 70 anos, um pouquinho mais. Sou magro, tenho no momento o uso de uma calça jeans azul e uma camisa azul de quadro. Geralmente eu estou de lista, mas hoje eu vim diferente. Eu quero então dizer que estou muito feliz pelo reencontro com vocês, muitas alunas, muitos alunos, muitos colegas, professores, pesquisadores, pesquisadoras, e digo também da alegria de este congresso não ser apenas das brasileiras e dos brasileiros, mas um congresso da América Latina, um congresso que congrega colegas e amigos, companheiras e companheiros da Argentina, da Colômbia, tivemos ontem uma palestra do Chile, da República Dominicana, enfim, estamos construindo pela Abrasco, além da nossa ligação com a LAMES, uma unidade latino-americana na saúde coletiva do Sul. Então, eu acho que esse é um ponto importante que marca o nosso congresso. Não é um congresso que tem que ter o nome de saúde pública para poder se fazer entender no mundo. É um congresso que afirma, mais uma vez, a saúde coletiva latino-americana. Eu quero agradecer, então, a organização do congresso, particularmente o eixo do SUS, que nós estamos debatendo nesses dias, também a Marília, que insistiu um pouco que eu falasse, porque eu disse que eu não pesquisava o setor privado, como as nossas colegas e o nosso colega Arthur o fazem. E, no entanto, quando elas me convenceram de que o SUS precisava, de alguma forma, ser fortalecido diante desta chamada coalizão privatizante, eu me animei mais um pouquinho de conversar com vocês. A pergunta que vocês devem ter percebido no título desse encontro é o como. E isto, de alguma maneira, nos impacta, porque nós normalmente estamos preocupados no que fazer, mas o como fazer é sempre uma preocupação a mais, especialmente no momento tão complexo como aquele que nós vivemos. De modo que eu não vou ousar efetivamente de esgotar este como, mas quero dizer que eu vou tentar uma sistematização, uma reflexão a partir das falas das nossas colegas e do nosso colega e com a encomenda que nos foi feita para esta reflexão. Então, nesse caso, eu acho que o que fazer já está aparecendo em vários momentos do nosso congresso, especialmente pelas entidades maiores que nos representam, e depois eu posso, inclusive, citá-las. Mas eu vou começar lembrando de uma fala, ou de um texto da Eliane Brum, que não está aqui porque está em outra sala, provavelmente, que uma semana depois da nossa vitória, do dia 30 de outubro deste ano, escreveu um texto em que começa mais ou menos assim: o que fazer? Como sociedade, precisamos manter firmes na realidade. Ao divórcio da realidade é preciso responder com mais realidade. Então é um convite para que, para além dos nossos sonhos, para além das nossas vontades, da nossa crença ou das nossas ideologias, nós possamos investigar a vida como ela é. E, no caso, o setor saúde no Brasil como ele é, com o SUS que nós conhecemos e com o setor privado que cada vez mais se articula de uma forma que já foi descrita aqui, que eu vou colocar mais alguns adjetivos, como de uma forma espúria, de uma forma parasitária, de uma forma predatória, enfim, de uma maneira que vai corroendo os interesses e as necessidades da população.
Então, eu acho que esse setor privado precisa ser cada vez mais investigado para além das nossas crenças, das nossas opiniões. E isto importa para a saúde coletiva quando nós a entendemos como um campo científico. Um campo científico que deve produzir ciência. Então, da mesma forma que nós criticamos o negacionismo em outras dimensões, na área de saúde coletiva e particularmente na área política, isto deve ser tratado do ponto de vista científico, para além, portanto, das aparências e, na medida do possível, lembrando o velho Marx, chegando na essência dos fenômenos. Eu vou lembrar, portanto, que a saúde coletiva, enquanto campo científico, produz conhecimentos que nos interessam, mas também é um âmbito de práticas sociais, e a militância sociopolítica se faz dentro deste campo sem paralelismos e sem negações arbitrárias ou artificiais. Então, a pergunta que está colocada no título desta mesa aponta como reagirmos a esses conjuntos de processos descritos aqui, analisados aqui, que reconfiguram a estrutura do setor saúde no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, identificar o movimento das forças sociais que reagem a essas determinações. Então, não nos interessa um determinismo econômico, mas nos interessa entender, sim, a determinação social dos problemas, das necessidades, das práticas de saúde, porque é dessa maneira que nós podemos chegar para além da aparência. Vocês vão me permitir ser um pouco esquemático, inclusive pelo tempo que nos resta, no sentido de tentar articular pelo menos 3 polos ou 3 dimensões. O polo da ciência, o polo da política e o polo da história. O polo da ciência, no caso deste objeto que está sendo de alguma forma debatido, implica perguntar que teorias nos informam em relação a essa dimensão. No caso do setor saúde, nas suas relações, na sua articulação público-privada. Seguramente nós vamos chegar à economia política, e não qualquer economia política, mas a economia política marxista, porque esta sim vai explicar os impasses e as contradições que nós sofremos. E para esta teoria e orientar a ação, precisa de método, seja o planejamento estratégico, seja o pensamento estratégico que orienta a ação. Esta dimensão, portanto, é fundamental para nós irmos além das aparências que eu mencionava anteriormente. Irmos além do fenomênico, aquilo que a gente consegue observar quase que a olho nu ou lendo jornais, mas indo na estrutura mais íntima dos fenômenos, e para isso, como lembrava o Sérgio Aroca, precisamos de uma boa teoria. Porque uma teoria que na prática é outra coisa, não é uma boa teoria. Sérgio Aroca. Segunda dimensão importante nessa reflexão, há uma dimensão da política enquanto o político, o ente político, a natureza do político, das relações, que nós não precisamos negar os enfrentamentos, as polarizações, porque fazem parte da questão política. No limite podemos superar o antagonismo e chegar ao agonismo para poder lembrar as nossas reflexões mais recentes com a Chantal Mouffe. E também vermos as diferenças entre o Estado e governos, não é? E para compreender esse Estado para além dos seus ramos descritivos de executivo, legislativo e judiciário. O que é que o Estado faz? Um Estado capitalista num país com uma economia periférica e dependente. Um Estado que articula os interesses das classes dominantes e desarticula as necessidades e os projetos das classes dominadas.
e que tem muita dificuldade de garantir a reprodução, inclusive dessas classes dominadas que são exploradas por esse modo de produção. Então, esses são os papéis centrais do Estado para garantir a reprodução do capital e, com isso, seja de que maneira for, seja o capital produtivo, seja o capital parasitário ou o capital financeiro. Este Estado se articula com governos que têm propósitos também distintos, seja o propósito que é permanente, como lembra Mário Testa, o propósito da legitimação, mas também o propósito do crescimento, né? Vocês veem toda a batalha que a mídia faz hoje contra Lula, no sentido de que atender à reprodução das classes dominadas pode comprometer o crescimento econômico. Então, entre legitimação e crescimento, há exatamente um impasse, no sentido de um terceiro componente de propósito de governo, que é o componente da mudança. Então, esses três propósitos de um governo, e nós estamos vivendo exatamente no momento essas contradições, é que vão se refletir na ação concreta dos governantes, dos dirigentes, a partir da terceira dimensão que eu quero trazer para a reflexão, que é a dimensão das organizações da sociedade. As organizações, portanto, que nas primeiras reflexões sobre essas três dimensões, parecia que ela era sempre determinada pela teoria, pelo papel do Estado, pela história. Mas eu acho que é importante repor, inclusive, a experiência recente que se realizou no Brasil, também em comparação com a Argentina, e entender que essas organizações, se forem criativas, podem também influir na história. E, nesse particular, o componente da militância, que cada vez mais emerge do nosso Congresso, fortalece, portanto, o aproveitamento de experiências que vêm desde a reforma sanitária brasileira, que vocês mencionaram aí, mas especialmente a partir da pandemia, através da Frente pela Vida. Então, acho que são organizações que, tal como, e agora uma homenagem a uma dessas militantes da Argentina, tal como as mães e as vós da Praça de Maio, que fizeram história e conseguiram colocar temas na agenda do Estado. Eu acho que essa é uma grande expectativa que nós colocamos no momento para a Frente pela Vida, que vocês já tiveram várias oportunidades de ver as suas proposições. Então, acho que esses três componentes, de alguma maneira, nos ajudam a sistematizar aquilo que, de uma maneira muito rica, foi apresentada pelos colegas e pelo colega Arthur, que nos antecedeu. Eu quero, portanto, colocar que esta articulação que foi feita aqui de uma maneira um pouco simplista para vocês, é resultante de uma tese de doutorado do Leonardo Federico, argentino, mas que veio estudar aqui no Brasil e que fez uma revisita crítica ao postulado de coerência elaborado pelo Mário Testa e nos permite, portanto, aplicá-lo ou pelo menos tentar utilizá-lo no momento que nós estamos vivendo. Então, portanto, é possível pensar o SUS na sua articulação complexa com o setor privado, porquanto nós vivemos em dois péssimos mundos. O mundo de um SUS público subfinanciado ou desfinanciado, como dizem os economistas depois da emenda constitucional 95, e um setor privado subfiscalizado, subcontrolado, submonitorado, ou, para usar a palavra mais da moda, subregulado. Então, não é possível encontrar como reagir à
aquela operação privatizante que se faz no Brasil e cada vez mais se reforça, sem ter um controle do público sobre o setor privado. É assim que nós falávamos na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Se quisermos falar de uma maneira mais moderna, podemos até dizer uma regulação, mas não uma regulação fictícia, uma regulação que engana, como aquela que foi mencionada na ANS. E como o tempo está de alguma forma se esgotando, eu quero, só para dar um exemplo, em relação ao momento que nós estamos vivendo, em que a gente quer buscar mais recursos para a saúde, temos que lutar por isso, e mais saúde especialmente para o SUS. Um dos artigos que foi mencionado aqui dá conta, pelo menos no Rio de Janeiro, que durante o período que vai de mais ou menos 2009 a 2016, 2018, só a Secretaria Municipal de Saúde trabalhou com algo em torno de 16 bilhões de reais. Eu li isso no Caderno de Saúde Pública Especial, que foi lançado por vocês recentemente. E só para dar uma ideia, o ano de 2014 significou que 62% dos recursos do município foram para OSs. E 2016, 59% desses recursos foram para OSs. Então, nessa luta desesperada de conseguir 22 bilhões para 2023, que os nossos companheiros estão lutando em todo o país para poder assegurar o governo de Lula, se estes recursos seguirem esta mesma lógica, nós estamos lutando para alimentar ainda mais as OSs. E se nós estamos preocupados com a população que foi sacrificada por esse governo fascista e com isso impediu de ser atendida, seja na Covid, seja em outras patologias, e que se faça um mutirão para atender essa demanda represada, isso é mais uma forma de os recursos que arduamente forem conquistados se dissolverem no ralo do sistema de saúde brasileiro. Então, eu acho que são pontos importantes que só mesmo o conhecimento articulado dessas dimensões que foram tratadas aqui por esta mesa permitirão que a ação política guiada por um pensamento estratégico, examinando a situação concretamente, possa efetivamente buscar este como na sua construção cotidiana. Então, muito obrigado pela atenção. Se houver tempo, a gente ainda pode trocar ideias. Obrigada, professor Jarnilson. Brilhante a sua fala matricial, com o olhar da sociedade, do Estado, do mercado, sobre os 3 polos que você trouxe aqui, né? A ciência, a política e a história, e nos resgatando a importância dos movimentos sociais da sociedade, né? Não só da sociedade civil organizada em CNPJ, mas da sociedade civil organizada, dos movimentos que vemos hoje, que estão fortemente atuantes para manter o Brasil de pé. E é esse movimento articulado com ciência, com conhecimento técnico, político e científico que vamos reconstruir o país. Eu queria agora abrir para o debate, ainda temos um tempo para debate, para a gente poder voltar para a mesa depois. Eu acho que podemos fazer 10 minutos para o debate, depois 5 minutos para a mesa, ou 5 minutos para o debate, 10 minutos para a mesa? Então, vamos. Então, 10 minutos para debate e 5 minutos para a mesa. Quem quiser falar, por favor, peço que venha aqui para frente. A nossa colega está aqui com o microfone para poder passar. Eu peço que a pessoa, por favor, se apresente e se identifique quem for falar também. A gente encontrei com uma colega minha de faculdade, Simone, que maravilha, hein? Colega de odontologia.
ela deixou de ser dentista para ser uma grande produtora de eventos e está aqui conosco hoje, que bom. Uma alegria estar escutando vocês, foi uma mesa maravilhosa. Eu que iniciei pesquisas com olhar sobre o setor privado. Gostaria de trazer duas questões, uma para a professora do IDEC, né? Professora, posso falar assim? Então, tendo em vista esse olhar, como tem sido essa análise dentro do IDEC sobre essa relação entre os planos privados e relação com os consumidores, né? Essa relação tensa, como ela que se dá e como o direito tem que ser colocado em relação a isso. O professor Jair sempre nos traz reflexões super profundas, né, Jair? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre sua perspectiva sobre as OS, porque nós escutamos aqui ontem o professor o Padilha, né, comentar a respeito de que a relação com o setor privado, ela deve ser reconhecida como uma relação que precisa ser vista e, portanto, recolocada. Inclusive, eu percebi na fala, né, da perspectiva do governo de que as OS são bem-vindas, né? Não necessariamente as OS, mas as organizações do tipo Santas Casas, e como é que seria, portanto, essa relação, né? O que vai, portanto, e gostaria que também vocês pudessem falar um pouco do que é realmente o lucro na saúde, né? Como vocês veem o lucro e como lidar com ele num mundo cada vez mais em que todas as relações são trocas econômicas, incluindo a saúde. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer imensamente a todos que apresentaram aqui, porque iluminaram nossas almas. E aí eu queria fazer uma provocação e ouvi-los sobre isso, olhando grande, digamos assim. Nós, no movimento da reforma sanitária, tivemos uma grande derrota na Constituinte, que foi uma frasezinha simples que diz: a saúde é livre à iniciativa privada. Naquele momento, eu acho que a gente não se tocou completamente disso, que dava a impressão assim, não, nós podemos criar um SUS, que é uma coisa a mais. A gente pega tudo que tem de público, junta os rabichos que emendam com o privado, junta, e o sistema privado vai marginalmente sobrevivendo. Era um pouco isso que passava na cabeça. Agora, para mim, acho que para muita gente, está ficando, acho que cada vez mais evidente que esta convivência é impossível. Que o modelo pensado originalmente, inspirado em países com sistema público quase exclusivo, não pode conviver com um sistema privado como a gente tem. Que existe uma quantidade limitada de recursos que uma sociedade se propõe a investir em saúde. Isso parece uma coisa meio fictícia, meio abstrata, quer dizer, cada um decide, mas há um certo limite quanto a isso. E dado este limite, ou vai para um ou vai para outro, e está indo para o outro. Então, me parece que nós temos que nós temos que dar velocidade a uma agenda que vise, como disse, desculpa, Arthur, né? Como disse o Arthur aqui, há uma pressão que dependerá de uma articulação muito grande para a sociedade que consiga progressivamente reduzir o setor privado. Isso deve começar pela retirada dos estímulos que nós já temos, e acho que isso deve estar na pauta de governo do primeiro momento, que é retirar a isenção fiscal, que é ir cortando aqueles instrumentos que existem que favorecem de maneira absolutamente iníqua a participação privada na saúde com recursos públicos ou com recursos extraídos da população mais pobre desse país. Em suma, acho que a gente precisa de uma agenda para isso e a gente precisa de muita pressão para que isso caminhe. Boa tarde. Eu me chamo Juno, sou de Pernambuco. Atualmente sou residente em saúde coletiva pela Fiocruz, lá de Pernambuco. Queria primeiro agradecer, as contribuições aqui, foram reflexões e provocações muito importantes e que, sem dúvida, contribuíram com a formação de todos nós aqui. Queria pedir licença para tentar trazer algumas contribuições e lançar uma pergunta para a mesa também.
de uma dimensão dessa discussão que eu acho que a gente tocou pouco e até agora eu não vi a gente explorando tanto isso no Congresso, né? Vocês falaram muito bem assim sobre como as buscas de privatização do SUS têm acontecido a partir das parcerias, né, entre o público e privado. A gente está discutindo aqui, acho que o nome dessa mesa até sugere isso assim, desses polos, né, diferentes que seria o público, o SUS, e o sistema privado, né, através das empresas, instituições, etc. Mas eu acho que a gente precisa falar também sobre a presença crescente, inclusive, dos operadores dos interesses do empresariado e da mercantilização dos direitos na política pública, nos locais de governo, enfim. E que eu acho que isso traz uma dimensão de que a privatização do SUS tem acontecido tanto a partir dessas parcerias, como também a partir de políticas públicas que têm uma base teórica e ideológica que busca privatizar o SUS, que tem uma noção da saúde enquanto mercadoria e não como direito. E para mim, pelo menos, isso está numa base do que é essa luta pela defesa de um SUS sempre público, estatal, universal e de qualidade, né? Acho que é muito difícil a gente realizar essa luta, né, contra a privatização do SUS se a gente não fala também dessa diferença fundamental que é a compreensão da saúde enquanto direito e a compreensão da saúde enquanto mercadoria, que são completamente opostos. E aí eu queria perguntar, né, como vocês encaram essa situação, né, dessa presença na política, como eu falei, e comentar, trazer como um grande exemplo disso, ao meu ver, no que diz respeito à saúde, que é a EC 95, que para mim eu compreendo como uma política de austeridade, né, que tem impactos negativos, né, gigantes para o SUS, para o seu desenvolvimento, mas que foi colocada como uma política pública, né? E tantas outras políticas públicas por aí que a gente vê que, como eu falei, tem uma base de uma noção de mercantilização da saúde, né? E que eu acho que dificultam a nossa luta, né? Pelo SUS público, estatal, etc. E vão, inclusive, no sentido contrário, né? É isso, obrigado. Obrigada. Gente, eu vou propor que depois, temos mais 4 pessoas para falar, que depois delas, se tiver mais uma, seja só mais uma, se encerre, para podermos depois termos tempo ainda de voltar para a mesa, e com isso a gente prorroga essa mesa por 10 minutos apenas, porque vamos ser praticamente expulsos, porque tem uma outra mesa aqui, às 16h50, e nós temos lançamento de livro para ir também. Pode ser? Então eu peço que cada um fale no máximo 2 minutos, pode ser, para dar tempo da mesa responder depois? Combinado? Pode ser? Então tá, por favor. Eu vou ser bastante breve. Eu queria saudar a perspectiva colocada pelo Jair Nilson Paim. Eu sou Paulo Henrique, do Instituto de Medicina Social da UERJ. A perspectiva da utilização da economia política marxista, né? E, particularmente, você mencionou aí a ideia de consideração do nosso Estado como um Estado dependente. É fundamental, eu queria que você pudesse desenvolver um pouco sobre isso, porque isso muda completamente a perspectiva, né, de nós estudarmos a economia da saúde do Brasil, que vem sendo estudada em grande parte por um referencial neoclássico, né, ou um mix de visões nem sempre coerentes, né? Nós temos uma tarefa enorme, né, de entender isso. Se a gente entende dessa perspectiva, se temos um Estado dependente, né, nós temos um grupo de pesquisa que inclusive fez uma oficina no sábado sobre teoria marxista da dependência e saúde. A gente precisa desvendar os mecanismos de transferência de valor posterior, né, como o Estado dependente cria espaço para a entrada do capital estrangeiro, que mecanismos de transferência de valor existem, como isso reduz a capacidade do Estado de financiar as políticas sociais e particularmente a saúde que nos interessa, né? E como ele cria espaço para acumulação privada de capital nas diversas áreas de saúde, né? Na indústria, na prestação de serviços, né? O essa é só uma face mais recente, né?
também no seguro privado de saúde, que a gente chama aqui de uma forma evasiva, né, com um conceito evasivo de saúde suplementar, né, com uma série de nomes que não dizem respeito à natureza. Então, seria muito interessante, é uma perspectiva que eu acho que é necessária, ela esteve muito fora do nosso ambiente de saúde coletiva e ela nos permite ir no cerne dos problemas de uma forma muito diferente do que, infelizmente, tem acontecido em grande parte na nossa produção. É isso que eu queria falar. Boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Paulo, eu sou trabalhador da Fundação Oswaldo Cruz, sou militante da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e do Setorial de Saúde do PSOL. Eu queria trazer um pouco, o professor Jair Nilson falou da determinação social da saúde, eu acho que é um elemento importante nessa nossa discussão, recuperando Marx para pensar um pouco a totalidade das relações sociais. Eu acho que a gente muitas vezes, sabendo que a gente precisa partir de onde a gente está na saúde, esquece de articular a saúde com a totalidade dessas relações sociais. Então, quando a gente fala, muitas vezes, em enfrentar diversas dificuldades na saúde, como a financiarização, a entrada do capital estrangeiro, a entrada do setor privado, a gente, às vezes, não lembra de citar que isso está acontecendo na sociedade de uma maneira em geral. E isso atravessa as relações sociais como um todo. E que se a gente perde essa perspectiva, eu acho que a gente... gosto de fazer um pouco essa discussão, acho que a gente cai na perspectiva dos determinantes e sai da perspectiva da determinação social da saúde. Porque eu acho que os determinantes acabam tratando de maneira muito específica determinados aspectos, determinadas esferas, e não articulam estas esferas com estas relações na sua totalidade. Elas vão, mas elas não voltam e reconstituem esta totalidade. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso. Como que, nesta perspectiva, sabendo que os problemas que a gente atravessa não são só da saúde, como a gente precisa se articular para enfrentar, numa perspectiva marxista, esta transformação. Esta transformação não virá só pela saúde, mas a saúde pode ajudar nesse processo. Então, queria que, se possível, vocês pudessem desenvolver um pouco isso. Obrigado. Boa tarde, todas e todos. O meu nome é Maris Mary Rost de Seta, todo mundo me chama de Maris. E eu sou uma brasquiana já entrada em anos. Então, como a moça já disse para mim, seja rápida, eu serei rapidíssima. Então, eu quero cumprimentar a Isabela Santos, minha colega de departamento, pela moderação, pela coordenação dessa mesa, por esse tema maravilhoso. Quero cumprimentar o professor Jair Nilson Paim, né, um grande parceiro também nas discussões da vigilância e da vigilância sanitária. E queria dizer para o professor Jair Nilson Paim que aquela sua fala na entrevista a Jenny Weissmann, não sei se está se lembrando, em que fala que, para além do discurso, tinha que ter a evidência, de construir a evidência. Eu quero, o meu aluno é um tanto tímido, é o André Ramos, que está ali, mas ele, desde o mestrado, tem trabalhado, inspirado por aquela sua entrevista, e nós procuramos construir evidências no sentido de que as organizações sociais, o nosso foco foi a APS, nas 27 capitais brasileiras, e focalizando o modelo de gestão, se administração direta ou se OS, e nós não encontramos nenhuma vantagem, nem em sua dissertação de mestrado. A única vantagem que encontramos na adoção da OS foi o caso do Rio de Janeiro, em que houve, com a adoção das OS, uma expansão rápida das equipes de saúde da família. Expansão que tão rápida foi, quanto rapidamente foi destruída na gestão Crivella.
Então, professor, é nossa inspiração, né? Você é nossa inspiração. E para avançar, né? Concluindo, Maris, vou por favor. concluir. Eu estou só fazendo uma saudação, tá? Vou concluir. Aliás, eu acho que essa medida de controlar o tempo deve ser colocada desde o início. Enfim, queria dizer também para a professora Francis Sodré que seu trabalho muito nos orgulha, né? Que estive lá no lançamento do livro, né? E por uma questão de horário você não pôde estar, mas assim, é uma batalhadora, né? Dessa questão do terceiro setor na saúde e de um ponto de vista crítico, porque é isso que falta à academia, Francis, essa perspectiva crítica da privatização da saúde por dentro, e poderíamos aqui citar inúmeros exemplos. Ana, do IDEC, não a conhecia, conheço o IDEC, mas Ana Carolina não conhecia, obrigada pela fala, e Arthur, muito obrigada. Eu estava aqui na mesa de ontem, quando estava também no grande debate, e a Bahia está aderindo muito também à questão das OS na saúde. Obrigada. Era isso. Bom dia, boa tarde, parabenizar a mesa pela democracia, do direito à fala. A minha pergunta é muito simples, parabenizo a todos. Nós falamos muito de privatização e terceirização da saúde. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a privatização e terceirização dos trabalhadores da saúde no SUS, que atualmente em diversos municípios passam por contratos precários de trabalho, sem direito a férias, sem direito a 13º e sem direito a nenhum benefício, ou seja, são pessoas, trabalhadores, que muitas vezes não podem se manifestar, porque se manifestar perde o seu emprego. Eu gostaria da opinião de vocês. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Meire, eu sou de São Paulo, participo do Grito dos Excluídos Continental. Nós temos um trabalho com conselheiros de saúde e esse modelo de gestão por OS está prejudicando um dos pilares do SUS, que é a participação da comunidade e o controle social. De duas formas, ou por um total desrespeito das OS em relação aos conselhos, em relação ao controle social, e também por prejudicar a tripartição dos conselhos, né? Usuários, trabalhadores e gestão, hoje praticamente se resumem a usuários e gestão em muitos lugares, porque os trabalhadores não têm independência para levar adiante a sua visão, seja pessoal ou profissional. Por receio de perder os empregos, eles acabam aderindo às posições da gestão. Isso tem comprometido um dos pilares do SUS, portanto, eu gostaria de ouvi-los a respeito disso. Obrigada. Obrigada a todos. Eu comuniquei com a mesa que cada um vai ter 1 minuto para responder. É pouco tempo, mas é uma forma da gente priorizar o que vem de vocês do público. Eu queria informar que hoje eu fico com aprendizado, a partir da fala da colega Maris. Da próxima vez, é que só tinham 2 pessoas, por isso que eu deixei o tempo livre. Mas eu acho que é um aprendizado que a gente tem que fazer da próxima vez, mesmo tendo no início pouca gente, já colocar um teto de limite de tempo. Então, peço desculpas por falar em seguida aos 2 primeiros, que eu tive que botar um tempo menor. E passo então para Arthur, não pode ser na ordem da mesa, 1 minuto cada um, mas assim podemos ouvir a todos, agradeço a todos a participação. Alô, ok? É telegráfico, né? 60 segundos. Não? Eu agradeço novamente o convite, né? A oportunidade de conversar. Quem quiser conversar depois, a gente também, né, vai poder ter oportunidade de falar aqui. Eu queria falar o seguinte: eu acho que tem uma disjuntiva hoje na capacidade do sistema de financiar. Né? Se nós aumentarmos o gasto público sem reduzir o privado vai comendo recursos de uma maneira descontrolada. Nós precisamos pôr um ponto final a essa estrutura, entendeu? Eu acho que é isso. Temos muitas responsabilidades, muitas tarefas no Brasil. Nós precisamos fazer saneamento, nós precisamos ter empregos de qualidade, nós precisamos
reflorestar os biomas desmatados, destruídos. Então, para isso é preciso ter um controle público do sistema de saúde, que é o reforço do SUS, e aí a gente vai ter que passar por um período de transição, acho, para a gente poder finalizar, né, esse processo de superação desse setor privado em prol do SUS universal, que é um projeto não só para a saúde, mas também para a sociedade brasileira, um projeto de igualdade substantiva. É isso que eu acho que a gente deve reafirmar. Agradeço novamente o convite. É um minutinho, então passo a palavra. Obrigado, gente. Só queria reforçar a dúvida, né, acho que foi a segunda pergunta feita, falando em relação aos grupos filantrópicos, né? Muitos filantrópicos têm essa dupla titularidade. Um exemplo maior que nós temos no Brasil talvez seja as Santas Casas. As Santas Casas têm um título de entidade filantrópica, mas também possuem título de organização social e prestam serviço, né, ao Estado com essa dupla titularidade. Então, são duas formas também de se colocarem como prestadoras de serviço ao Estado, né? E dizer também que, assim, o Ministério da Saúde que nos espera, né? Nós temos aí já o corte em cima do corte. Alguém já chegou a comentar sobre a EC 95 aqui, entre as questões feitas, e 2023, daqui a um mês, o Ministério da Saúde possível, ele vai acontecer dentro dessa proposta, né, de orçamento e financiamento da saúde. Nós vamos iniciar um ano com essa característica. E assim como foi mencionado pelo Jair Nilson, a maior parte desses recursos hoje, praticamente secretarias de saúde inteiras, né, tem quase 60, 70, nós temos a Secretaria de Saúde, por exemplo, do Estado de São Paulo, 80% do recurso da Secretaria voltado para organizações sociais, ou seja, o orçamento inteiro da Secretaria, né? De um Estado tão grandioso, tão importante economicamente como São Paulo. E aí, com a última questão colocada, né, muitos estados colocam que não há obrigatoriedade dessas parcerias com as organizações sociais e das contratualizações feitas passarem pelos conselhos de saúde. Não há obrigação jurídica de que isso aconteça. E aí, com isso, né, há uma desobrigação dos serviços de compras e vendas executados pelas OES passar pelo controle social, pelos conselhos em todos os estados, né, mesmo porque essa obrigatoriedade foi suspensa, dando aí um livre funcionamento a esse mercado, né? Então, a gente tem um desafio muito grande, que ele está chegando, está perto, né? Está aqui, está próximo de nós, com essa política de saúde que vem para o ano de 2023, com essa sequência de cortes e já com essa destinação orçamentária tão grande, né, às terceirizações e ao terceiro setor de uma forma geral. Obrigada. Bom, sendo muito breve, Isabela, primeiro fizeram uma pergunta para mim, acho que foi Simone, sobre como é a relação dos planos com consumidores, né? E bem conflituosa. Só para se ter uma ideia, o IDEC ele tem um ranking de atendimentos dos seus associados, problemas de consumo de maneira geral. Até 2020, plano de saúde foi o tema mais reclamado por 6 anos consecutivos. É um tema bem conflituoso, é um tema bem litigioso, tem uma alta litigiosidade, né? E aí e por que isso acontece, né? Porque essa não é uma relação conflituosa? Porque quando a gente está falando de saúde acessada por meio de capacidade de pagamento, não é integral, né? E ela é proporcional àquilo que o indivíduo pode pagar, né? Então a gente tem castas de cuidado dentro da saúde privada. Você tem o atendimento super caro no hospital top de linha e ele vai ser muito diferente do atendimento privado no hospital da cooperativa médica A na cidade tal, ou do plano de saúde da filantropia do pequeno município. Então, a gente tem castas de atenção, né? E direcionando um pouco para uma outra provocação, acho que alguém tinha feito essa pergunta, né? De a gente perdeu na Constituinte, né? Com a saúde, a exploração econômica da saúde é livre, a iniciativa é privada, né? Queria concordar com isso, mas também dizer que nessa perda a gente teve
alguma tentativa de compensar, que é assim, ficou cravado na Constituição de maneira clara, inconteste, que este mercado, ao ser possibilitada a sua existência, foi atribuído um sentido muito específico nele. Ele precisa perseguir interesse público. E aí eu acho que tem um pessoal do direito sanitário, o Lenir está aqui na mesa, que tem um papel importante aqui de ficar lembrando isso. Assim, esse mercado ele não pode ser lucrativo enquanto finalidade única, se ele está matando as pessoas, ou se ele está negando cuidado, ou se tem leito sobrando e o SUS está cheio, né? Tem esse papel, assim. E, por fim, acho que se posso dar alguma tentativa de contribuição, e aí não vou fazer isso sozinha, Lúcia Souto está aqui também, está comigo na coordenação do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão de Saúde Suplementar. A moça fez uma provocação sobre como alguns conselhos estão sendo capturados pelo modelo de OS, né? E aí a gente é Conselheira Nacional de Saúde, queria dizer que tem gente na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde aqui, a gente anota essa provocação para investigar e avaliar possíveis medidas numa situação como essa. Queria de novo agradecer e colocar o IDEC e me colocar à disposição para continuar o debate. Obrigada. Bem, em um minuto eu posso agradecer todas as intervenções que foram feitas, me colocar à disposição para trocar mensagens, e-mails, para algumas dessas questões serem mais esclarecidas, ou aqui ainda no Congresso, pelos corredores, nos momentos que forem possíveis. Eu quero lembrar que há realmente na reflexão da América Latina uma distinção muito intensa. O Noronha está aqui, participou disso junto a Lames e tal, entre o que é determinação social do processo de saúde e doença e os determinantes sociais que recortam, fracionam como se fossem fatores de risco para entender o que se passa na sociedade. Então esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria colocar também rapidinho é que nós às vezes optamos por determinados tipos de arranjo sem aquele conhecimento científico que eu estava defendendo. Então, por exemplo, em alguns momentos nós dissemos, diante desse setor privado lucrativo, vamos apoiar as filantrópicas ou as organizações ligadas às Santas Casas. Os estudos que têm sido produzidos pelos participantes desta mesa, exceto eu, mostram de que um dos setores que mais cresceram do ponto de vista da acumulação foram as filantrópicas e não tanto o setor lucrativo, que trabalhou muito mais com fusões do que propriamente com o crescimento. E nisto, muitas vezes, com o apoio de governos progressistas, como o PROAD, por exemplo, que apoiou o crescimento do Einstein, do sírio-libanês, que passou a ensinar saúde pública para cada um de nós. Isso é fruto de opções nossas, não é do setor privado porque está na Constituição, porque tinham outras opções para fazer esse tipo de articulação. Então eu queria, sem ser cientificista, cada vez mais defender o conhecimento científico que pode ser produzido no âmbito das políticas de saúde, para que as opções estratégicas tenham a ver com o real e não com os desejos e com os interesses imediatos da conjuntura. Obrigada a cada um de vocês na mesa. Eu aprendi muito com vocês, com as perguntas também. Obrigada a todas e todos que ficaram até agora aqui. Me desculpem o atraso, as nossas colegas que organizaram e nos apoiaram aqui também. Então, agora, daqui a pouco, temos uma outra mesa, né? Aqui às 16h50. Também estão tendo lançamentos. Bom congresso para todas e todos.